Salve pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos analisar as últimas duas pesquisas que estão sendo divulgadas aí, uma da Quest e a outra da Datafolha, que avaliam o governo e que fazem uma projeção das eleições. A grande mídia tem usado isso e tem apresentado dados isolados dessa pesquisa para dizer que existe um grande desgaste do governo e que ele estaria quase que inviabilizado e tentando criar uma onda de instabilidade com relação ao governo. E a minha ideia hoje aqui é pegar essas pesquisas e mostrar, a partir de uma análise de mais dados que elas apresentam, mais ampla, não a partir de um ponto específico, e mostrar para todos que, na verdade, a tese que estão tentando divulgar de uma situação muito complicada não é bem assim. A minha ideia é responder, então, com esse vídeo, qual é o cenário de avaliação do governo, como a esquerda está posicionada atualmente para as eleições e como a direita está posicionada atualmente. E apontar o que eu acho aí, alguns elementos para os próximos períodos. Então, essa questão a gente tem que partir de alguns dados. Esse quadro aqui é o da Datafolha, tá, gente? E tem o da Quest. O que eu interpreto e acho que é muito plausível e muito fácil de chegar a essa conclusão? Vejam, se olhar a partir do mês 3 de 23, que é aqui no ponto esquerdo da imagem, que começa com 38% de ótimo e boa, aí logo abaixo 30% de regular e também 30% de ruim. Uma particularidade que é importante destacar é que as duas pesquisas, cada uma tem métodos específicos, um pouco diferentes, mas vou mostrar para vocês que dá para chegar às mesmas conclusões a partir dessas informações que elas apresentam. O que eu digo de informação de metodologia diferente? A Quest faz uma pergunta e tu só tem duas opções de resposta, ou tu aprova ou desaprova no governo. Já a Datafolha, ela amplia um pouco a possibilidade, porque tem pessoas que podem apoiar o governo, mas não achar que está ótimo. Eu aprovo, a pessoa pode dizer, mas é regular, tem que melhorar. E tem os que acham que estão ótimo e boa, e tem aqueles que acham que é ruim. Há mais possibilidade das pessoas, os entrevistados, se colocarem com relação ao governo. Inclusive eu acho isso mais fácil de medir como está a situação do governo. Porque aqui ou tu é contra ou tu é a favor. E acho que as coisas não se manifestam dessa forma na cabeça da população. Mas o que eu quero destacar aqui. Vejam aqui a partir do mês 3, como eu falei, até o mês 12, que é mais para o final aqui do lado direito, de 2024. Gente, há uma estabilidade. Começa com 38 e termina ali em 35, 36, dentro da margem de erro, com pouca coisa de diferença. Aqui também, na da Quest, que começa com 51, sobe a aprovação, mas vejam, se manter ali dá para ter nitidamente uma linha quase reta ali, ó, de 51, 54, 54, 51, 50, sobe um pouquinho 54, volta para 51, 52. Vejam, há uma estabilidade e não uma instabilidade. Onde é que ficou instável? Aqui em 2024, final de 2024, início de 2025. Vejam que aqui também, no da Datafolha, no mês 12 está ali no 35, mas a partir de janeiro, fevereiro até março, há um aumento do ruim e uma queda do ótimo. A regular mantém-se na mesma situação. Aqui é a mesma coisa. Início de 2025 começa a crescer, vai ali para fevereiro e sobe a desaprova e diminui o aprova. Veja, as duas mostram uma continuidade de 2023 até 2012, de 2024 a 2012, agora do mês 12 de 2024. E as duas mostram essa questão do início do ano de 2025.
vamos lembrar o que aconteceu no final de 2024, gente. Um ataque direto, sistemático, em todos os dias, sobre a questão do déficit público, sobre a questão da inflação, sobre a necessidade de um reajuste fiscal, que o governo estava perdendo o controle. Desde janeiro, e uma particularidade que eu quero trazer aqui, porque não existe outra situação para entender essa pesquisa, que é essa estabilidade, que tranquilidade nesse ponto de uma linha contínua de análise, e que eu acho que os setores conservadores do Brasil, o setor financeiro e tal, eles entenderam essa pesquisa. E eles abriram um ataque justamente porque entendem que em 2025 o governo tem que diminuir a aprovação. Não há outra interpretação. O que fazem a mídia agora é pegar só esse ponto de 2025 no início e dizem que o mundo acabou. Mas não acabou. Veja, inclusive aqui nessa da Datafolha já tem abril. E abril já começa a cair a parte ruim e começa a subir, melhor dizendo, de 24 ali no mês 2 para 29 no mês 4. O ótimo. Então, essa da Datafolha, que já é mais longa, que vai até abril, já começa a mostrar o retorno à média normal que estava acontecendo desde então, que é essa estabilidade que eu falo. Vejo aqui, não tem, aqui só vai só até março. Mas, na minha opinião, fica claro que há sim uma estabilidade. Não há um problema da avaliação do governo tão grande como eles tentam apresentar. Mas nesse ponto aqui, que esse item da Quest é um item importante porque ele fala do potencial de voto e potencial de rejeição também para as eleições de 2026. E, para além da questão do Lula e do Bolsonaro, porque o que eu acho mais importante é trazer o potencial de crescimento que um principal candidato da direita pode ter nas próximas eleições. Que se não mudar nada e continuar como está, o Bolsonaro não poderá ser candidato. E o candidato, como eu vou mostrar mais para frente, o mais viável da direita é o Tarcísio. E o Tarcísio tem uma situação que é favorável a ele. Ele é desconhecido. E a rejeição dele é baixa, comparada com a do Lula, por exemplo. E até com a do Bolsonaro. Então isso ele tem isso ao seu favor. Vejam que aqui no canto esquerdo, em dezembro de 24, a parte amarelinha é a parte que diz do não conhece. 45% não conhece. 45% da população não conhece o Tarcísio. Essa projeção continua em janeiro de 25, de 45, aí baixa um pouquinho em março, mas está dentro da margem de erro, mais ou menos, pouca coisa de diferença. Um problema, e mostra como, veja que o Lula aqui no início, em dezembro de 24, estava com 52 de aprovação. Se olharem aqui, olha aqui a aprovação em dezembro de 24, 52. O que acontece em janeiro e março? Os ataques que eu falei para vocês. E para além dos ataques eu vou mostrar uma situação bem simbólica nisso aqui, os ataques dos setores financeiros e tal, da elite brasileira, em janeiro aconteceu aquela crise do PIX e aquilo foi um desgaste gigantesco para o governo. Se vocês olharem aqui nos dados, aparece direitinho que a partir de fevereiro começa a subir o desaprova e começa a subir aqui o ruim. Vejam como a situação se apresenta, os dados mostram tranquilamente como a luta política, o desgaste vai acontecendo, isso vão para as pesquisas tranquilamente. Então, o que é interessante agora trazer? E esse aqui é um elemento que eu acho bem interessante, porque, vejam bem, a espontânea é onde mostra a força de cada um a partir do que a população pensa mesmo que vem à cabeça. Então, o Lula consolidado e o Bolsonaro consolidado. Beleza, o Tarcísio vem com 1%, o Ciro com 1% nessa pesquisa. Mas olha como 52% não sabe. Isso também é um número forte, não é pouca coisa. Claro que isso, quando começa a funilar, isso começa a diminuir muito. Mas o que eu quero destacar aqui é essa consolidação. Pela esquerda o Lula, pela direita o Bolsonaro. Aqui já, o cenário com o Lula, ele vence em todas. Né? Seja contra o Bolsonaro, contra o Eduardo, contra a Michele, contra o Tarcísio.
E essa é uma coisa interessante, né? Inclusive quando os jornalistas vão falando e destacam só o ponto ruim, aquele ponto específico que eu mostrei para vocês ali de fevereiro e tal, e março, que é o maior índice de desaprovação, e logo em seguida, como a pesquisa fala também das eleições, eles têm que falar que o Lula ganha em todos os cenários. Bom, como é que pode? O cara que está mal avaliado, o governo dele está horrível, ele consegue ganhar em todos os cenários. Porque eles não conseguem, eles não explicam isso e as pessoas não se dão conta. Mas vejam, mostrei para vocês no andar anterior toda da pesquisa aquela estabilidade, ou seja, entre os que acham bom, ótimo e bom e os que acham regular, é os que vão votar. Hoje votariam no Lula e por isso que o Lula aparece na frente em todas as pesquisas. Não é algo contraditório, ao contrário, é só tu interpretar de forma sistemática a pesquisa e não de forma com dados que só que te sirvam. Mas vejam como um dado que isolado pode causar preocupação, mas a gente vai analisar ele com mais calma, de acordo com acumulando com outros dados. Aqui a intenção de voto sem o Lula e sem o Bolsonaro fica aparentemente uma confusão, né? O Ciro com 19, o Tarcísio com 16 e o Haddad lá em terceiro com 15. Parece que isso aqui é o fim do mundo. Mas não é bem assim e eu vou mostrar para vocês que isso não é bem assim. O que eu extraio daqui, e isso aqui se comprova com essas outras informações, e isso é importante. Se o Bolsonaro não for candidato, essa aqui é a da Datafolha, quem deveria ser o candidato da direita? Aí o Tarcísio com 15, a Michelle com 14, Pablo com 11, né? O Eduardo lá com 4. Aqui na DaQuest, que é quem, a pergunta é um pouco diferente, mas é quem é que o Bolsonaro deveria apoiar? A Michelle com 23 e o Tarcísio com 21. Aqui e o Eduardo com 14. O que eu quero destacar nessa situação é que a direita não tem o sucessor do Bolsonaro. Eles não conseguiram consolidar um nome que vá substituir o Bolsonaro. E isso é uma situação importante. Porque olha bem o que eu vou dizer para vocês. Aqui o Haddad aparece em terceiro. Parece isso uma situação ruim. Mas vejam aqui o Haddad com relação ao Bolsonaro. Com o Bolsonaro, que é o principal candidato. O Haddad ganharia. Aqui, o Haddad com o Tarcísio, que é o segundo melhor candidato da direita hoje, Tarcísio. O Haddad ganharia. Então, vejam, aqui tá genérico, né? Tá assim, beleza, quem é que tá? O Ciro, tem o Tarcísio, o Haddad aparece lá atrás, parece que a esquerda também não conseguiu consolidar um outro quadro senão o Lula, mas não é verdade. Quando os nomes se afunilam, quando se coloca A contra B, Tarcísio contra Haddad, Bolsonaro contra Haddad, o Haddad se consolida e se apresenta como viável eleitoralmente hoje. Essa situação, aqui só para ficar claro, eu já tinha dito isso para vocês, o Lula ganha em qualquer cenário, do Tarcísio, ganha do Eduardo, e o Haddad também ganha de qualquer candidato hoje. Todas essas análises que eu tentei mostrar aqui para vocês, a partir dos dados que as pesquisas apresentaram, é para mostrar, primeiro, gente, o governo não está tão mal avaliado quanto tentam dizer. Tá? Existiu crise, existiu problemas, claro que sim, está ali a questão do Pix é do exemplo, mas não só, em dezembro já iniciou um grande nível de ataque, mostrei isso também, falei isso, e vocês vão lembrar, porque é uma coisa notória, está tranquilo nesse ponto, tranquilo que eu digo, que isso é claro e a gente tem que saber lidar com esse desgaste. Mas o que a imprensa faz é pegar um dado específico isoladamente e dizer que isso é o fim do mundo e tentando dizer que o governo está inviável, no que não é verdade. Então, respondida essa pergunta, que era um dos objetivos iniciais do vídeo de hoje, que o cenário não é tão ruim quanto tentam dizer, ao contrário. É um cenário de estabilidade e nos coloca numa situação boa de avaliação do governo. A outra situação é a esquerda, como ela está no cenário. Também está bem, porque nós temos dois candidatos que hoje ganhariam a eleição. Vejam, isso é importante. O Lula ganharia de qualquer um e o Haddad também ganharia de qualquer um. E se pegamos a direita, que era a outra resposta que nós queríamos achar nesse vídeo, como está a direita nesse cenário, ela não está tão consolidada. Não está consolidada, na verdade, porque eles não têm ainda um sucessor para o Bolsonaro. Então, o governo está bem avaliado, tem problemas específicos, mas
não há uma crise. A esquerda está bem posicionada, tem 2 candidatos com viabilidade eleitoral e a direita não está. Inclusive, a gente tem que destacar esse ponto da questão da direita. Eles estão num racha e estão brigando para ver quem vai ser o próximo líder da direita no lugar do Bolsonaro. E Pablo Marçal vem por fora, tem o Tarcísio, que na minha opinião é o querido do sistema financeiro, porque é mais calmo, eles ainda têm uma coleira em torno dele, conseguem controlar mais, ele é mais educadinho e tal, é mais palatável, como eu gosto de falar. E o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já é o pai dele, só que raivoso do mesmo jeito, só é mais novo. Mas, então isso me parece que essa disputa entre eles, isso se expressou também no ato, inclusive, que eles fizeram no Rio de Janeiro, onde eles boicotaram os outros atos. Boicotaram não, eles orientaram politicamente para esvaziar os atos regionais e jogar peso no ato nacional lá no Rio de Janeiro, pela anistia, o que foi um fracasso, um problema, há um certo desespero já dos setores mais raivosos dele. E isso é um elemento que é importante, eu acho que a gente tem que usar, inclusive, esse problema da direita hoje a nosso favor. Nós temos que tentar ampliar a frente que seja encabeçada pelo Lula ou pelo Haddad, para tentar trazer setores democráticos populares, gente que apoia uma democracia, que entende a democracia como uma situação importante para o nosso país e que entende que qualquer situação da extrema-direita seria ruim para o país. Nós temos que ampliar isso, nós temos que saber jogar do ponto de vista político e atrair setores que mesmo descontentes com a esquerda, que não sejam do nosso campo, mas que entendem a democracia como uma coisa importante. Então, a síntese, gente, é essa. Não estamos tão mal como a imprensa tenta dizer que estamos. Isso não quer dizer que vencemos, que já podemos ir para casa dormir, botar um chinelinho e ficar de boas. Não podemos ficar, nós temos que continuar. E acho que, eu tenho dito isso já em alguns vídeos e quero dizer para vocês mais uma vez, acho que o governo tem feito o seu papel. O Lula tem feito o seu papel. O que eu não vejo, e é uma crítica que a gente tem que fazer, os movimentos sociais têm que voltar. Os movimentos sociais têm que voltar a mobilizar. Tá difícil? Claro que tá. Eu já analisei aqui, tem outros vídeos disso. Eu não desconheço a dificuldade. Não sou, né? A gente não tem como afastar isso. Mas a gente tem que tentar reagir. Na medida que o governo faz a sua parte, continua, apesar de tudo, sem toda uma conjuntura de apoio dos movimentos sociais, ele está se mantendo, nós temos que tentar minimamente ir voltando para engrenar a máquina até as eleições de 2026. Nós precisamos voltar de novo a mobilizar. Eu sempre digo aqui que esse espaço, a questão política, esse canal é para fazer o debate, para fazer a luta de ideias, como eu acho importante, um dos pontos importantes da luta política, a luta de ideias. Essa é a contribuição que eu estou dando no momento. E acho que a gente tem que buscar fazer isso, tem que voltar a mobilizar. Divulguem o canal, gente, eu peço para vocês. A gente tem que chegar a mais pessoas para levar a nossa opinião, que é uma opinião que defende o campo popular e democrático, que está ao lado da esquerda, tentando reorganizar e fazer a boa luta política que a gente precisa fazer nesse país. Peço para você se inscrever no canal, agradeço quem ficou até aqui, mas peço para divulgar, o canal tem poucos inscritos, é uma ferramenta de luta importante e eu não preciso da ajuda de vocês. Então um abraço e até a próxima.